Vamos sentar em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus. Eu espero encontrá-los todos bem. A gente sempre diz isso aqui, né? Se não estiver bem, vai ficar. Nós vamos ouvir a voz do Senhor. E pensa numa voz poderosa para mudar nossa sorte, para transformar nossa vida, para escrever um futuro novo, diferente, de graça, de bênção, de vitória, de conquista. É a voz do Senhor. Querido, não havia nada no planeta, a terra, o texto sagrado diz, era sem forma, vazia, um caos, trevas sobre a face do abismo, até que Deus decidiu falar, não foi assim? Disse Deus, haja luz, e houve luz, e tudo começou a dar forma, a ter forma, a partir do momento em que Deus começou a falar. Aonde Deus fala, um processo de formação pode ser iniciado, começa a ser trabalhado, e é o que nós estamos estudando aqui nesses domingos, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Quantos estão alegres por estar na casa do Senhor aqui essa manhã? Diga aí, ô glória! É hoje, né? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14. Enquanto você abre aí, deixa eu aproveitar e fazer um convite, enquanto a gente está transmitindo aqui o nosso culto também. E aí o convite diz respeito a vocês que estão aqui pessoalmente, né, presencialmente, mas também diz respeito àqueles que estão nos acompanhando em casa, porventura moram aqui em Cuiabá. Estamos em Cuiabá, no Mato Grosso, e aqui no bairro do CPA 4. Então, se você que está nos acompanhando pela internet mora por aqui, por favor, aceite esse convite também para você e para a sua vida. Todos os domingos a gente tem estudado um pouquinho essa série de mensagens sobre o agir de Deus, nas mãos de Deus, em suas mãos tem sido o tema dessa série. Depois eu vou falar melhor sobre ela, porque o convite diz respeito à visita, uma visita que eu vou receber aqui na nossa igreja no domingo que vem. Domingo que vem é dia 15, tô certo, igreja? Porque o culto fica gravado depois para outros dias, né? E nós estamos em novembro de 2020. Pelo amor de Deus, como passa rápido, né? Novembro de 2020. Então, hoje é dia de Santa Ceia, estamos no segundo domingo de novembro, e domingo que vem é dia 15 de novembro. Então, para mim, com alegria que eu queria fazer um convite para você, porque meu irmão, ele é mais novo do que eu, ele é o do meio, né? Nós somos em 3 de sangue, e ele é o irmão do meio. Ele sempre se intitulou Pastor Sodré, então ele já apresentou o Clipe Hit aqui, em Cuiabá inclusive, no Rio de Janeiro, e foi pastor. Olha como é que pode, né? Se a gente pensasse numa coisa dessa, nunca diria que aconteceria, mas ele já foi pastor aqui no CPA, há muitos anos atrás. A gente vai fazer uma pesquisa de campo aqui. Alguém aqui foi ovelha dele já no CPA? Alguém lembra do pastor Sodré aqui? Ó, tem algumas mãos valentes aí, ó, glória a Deus, Deus abençoe vocês. Pois é, ele é o meu 2 vezes irmão também, né? Irmão em Cristo, e ele também é o meu irmão de sangue. E eu acredito que Deus vai usar assim de uma maneira poderosa a vida dele aqui, amém? Olhando aqui para mim, ó, por favor, não deixa nada tirar sua atenção não, mas Deus vai usá-lo de uma maneira poderosa aqui no domingo que vem, dia 15, e eu tenho segurado ele, pelo menos essa tem sido a minha intenção, né? Segurá-lo nos 3 horários, 7h30 da manhã, 10 da manhã e às 18 horas. Quais os horários? 7h30 da manhã, 10 da manhã e 18 horas. Então eu espero que você coloque isso na sua agenda, podendo, esteja com a gente domingo que vem. Vai ser domingo que vem. Eu acredito que vai ser bênção em nome de Jesus. Quem crê nisso também diga amém. Eu creio nisso. Gente, vamos fazer uma oração sentado mesmo, né? Para Deus tratar com a gente, que eu vou precisar de ajuda da parte de Deus, né? Em primeiro lugar do Espírito Santo, porque nós vamos hoje tratar de um assunto muito importante e ao mesmo tempo um pouco tenso. Então tem aquelas mensagens, né, que a gente entrega, e é mais fácil da igreja receber, né, que é aquele nível de mensagem onde você empurra a igreja para a vitória, e vai dar tudo certo. Esse tipo de recado é maravilhoso de entregar. Mas hoje nós vamos entrar num processo de limpeza, um processo de purificação do barro. E um processo de limpeza é necessário. Mas não é um processo que arranca muito, oh glória, aleluia, não é um processo que faz a turma sapatear, rodopiar, é um processo dolorido, é um processo que nos aponta a sujeira, porque como é que você vai limpar
se você não vê sujeira, não é assim? Então, para você limpar, você tem que identificar aonde a sujeira se encontra. E identificando a sujeira, percebendo que existe realmente uma necessidade de limpeza, aí o processo de limpeza pode ser iniciado. É assim na nossa casa também. Eu penso que a primeira coisa, antes de varrer, não foi assim, a mulher para encontrar a dracma perdida. O texto diz em Lucas 15, que é o capítulo dos achados e perdidos, né? O filho perdido, o filho pródigo, a ovelha perdida, a dracma, a moeda perdida. Ela primeiro acendeu a candeia, acendeu a luz, e depois varreu a casa. Você percebe então que antes de um processo de limpeza, que é o varrer, é a limpeza, nós precisamos clarear o ambiente. Uma luz precisa ser colocada no ambiente. Por quê? Porque quando tudo fica claro, aí nós enxergamos as imperfeições. Então perceba que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, que é luz, diga amém, irmãos? Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, que é luz, nós vamos olhando para nós e vamos percebendo, misericórdia, Deus, como é que eu preciso melhorar? Como eu preciso mudar? Como eu preciso progredir como crente, como pessoa, como ovelha, como pastor, como obreiro, enfim, como ser humano? Eu preciso melhorar, preciso participar deste processo de purificação. Eu sei que provavelmente o William vai incomodar você aqui nessa manhã. O Espírito Santo vai tocar aqui em alguns pontos, em algumas impurezas da nossa parte. Mas eu queria que você entendesse que vai ser para o nosso bem. Diga amém. Eu não acreditei nesse amém, se eu não. Vamos tentar mais uma vez, diga amém. Pronto, assim pelo menos a gente fica combinado que vai dar tudo certo em nome de Jesus. E também ficamos combinados que eu particularmente tenho um carinho muito grande por vocês. E aconteça o que acontecer nesse culto aqui, saia daqui crendo que eu amo você em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então, para Deus falar com a gente. Coloca a mão assim no seu coração. E eu penso que a limpeza deve começar por aí, né? Pai, em nome de Jesus, nós precisamos demais da sua ajuda. A verdade é que todo culto, toda ministração, nós precisamos de Ti. Isso é inegável. Precisamos da ação clara, precisa do Teu Espírito Santo. Até porque a Tua palavra nos aponta uma verdade tremenda. É o Teu Espírito que convence o homem do pecado. Que se, meu Deus, é fato, está na Tua palavra. Então isso não depende da minha articulação, isso não depende, meu Deus, de uma mensagem muito bem preparada, elaborada. Tudo isso, meu Pai, é bem-vindo. Mas, meu Deus, se o Senhor não edificar a casa, em vão será o nosso trabalho, o nosso esforço em tentar levantar, meu Deus, um prédio que o Senhor não abençoou, não levantou antes. Nós precisamos da Tua ajuda. Espírito Santo, enquanto eu falo, é o Senhor que prega. Enquanto, meu Deus, eu abrir aqui a minha boca, unja os corações, meu Deus, para que não haja palavras mal compreendidas, para que não haja distorção naquilo que for ministrado, meu Deus, para que não haja, meu Pai, um peso de culpa, porque a nossa intenção aqui, e eu penso que a do Senhor também, não é essa, não é trazer sobre nós um jugo pesado, até porque a Tua palavra diz que o jugo do Senhor é leve, o fardo do Senhor é suave. Meu Deus, qualquer coisa diferente disso não é bem-vinda na nossa vida. Mas, meu Deus, nós precisamos passar por esse processo, nós precisamos trilhar este caminho, porque queremos e precisamos sair do outro lado melhores em nome de Jesus. Então ora comigo dizendo: Senhor Deus, trata comigo e me ajuda, Deus, na limpeza do meu coração, da minha mente, da minha vida. Eu te peço em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, Ele merece. Aleluia. Vamos lá, Espírito Santo. 1 Coríntios 14, versículo 20. Quero lembrá-los um pouquinho do que Deus tratou com a gente domingo passado. Bom, para quem está aqui, diz: pastor, não estou sabendo o que está acontecendo. Nós começamos no domingo passado uma série de mensagens que, se assim o Senhor Deus permitir,
elas vão durar até o último domingo do ano. A gente fala assim, né? Parece que é um tempão, né? O último domingo do ano, parece que misericórdia, pastor, tudo isso. Bom, nós já estamos no meio de novembro praticamente, então praticamente aí 1 mês e meio só, né? De domingos. Mas dentro de um processo, o tema da nossa série, vamos colocar o tema da série para o pessoal ver aqui. O tema da nossa série é Em Sua Mão. Na mão de quem, gente? Na mão de Deus. Tem melhor mão para estar? Claro que não. As melhores mãos para que você esteja são as mãos do Senhor. O Senhor sabe trabalhar na gente. Isso não significa que esse agir, esse processo vai ser sempre do seu agrado. Isso não significa, isso não nos dá o direito de afirmar que esse processo vai ser sempre muito gostoso, muito tranquilo. Não, existirão momentos no processo, e eu disse no plural mesmo, de propósito, de caso pensado, momentos no processo, momentos de desconforto espiritual. Eu gosto muito do Joey Vasconcelos. Uma vez eu estava conversando com ele, ele disse o seguinte, ele fala que as melhores e as canções mais lindas que ele já fez e gravou, surgiram do que ele chama de, ele define como momentos especiais com Deus. O que é que são momentos especiais com Deus? As maiores lutas que a gente enfrenta. É incrível, a Bíblia diz que existem tesouros nas escuridades, riquezas encobertas. E eu entendo esse texto, dentre tantas coisas que o Espírito Santo pode nos ensinar, eu entendo, queridos, que em momentos de escuridão existem tesouros de Deus escondidos, reservados para nós. É incrível, eu não estou dizendo que tudo que a gente passa é de Deus, mas eu estou dizendo que o que a Bíblia diz, tudo contribui para o nosso crescimento. A gente sai do outro lado melhor, isso é incrível, isso é fato, isso é Bíblia, se nós tirarmos proveito disso. Em João 6, Jesus multiplica os pães, os peixes, ele levanta 5 pães, 2 peixinhos, vocês conhecem a história, ele dá graças, ele dá para todo mundo comer, e depois todo mundo come, sobram 12 cestos, e ele dá uma ordem dizendo, recolhei os pedaços que sobejaram, que sobraram. Aí a frase que ele libera é muito forte, ele diz, para que nada se perca. Jesus não gosta que nada seja desperdiçado. E aí eu não falo apenas de pão, eu não falo apenas de peixe, eu falo de eventos na nossa vida. Nada que você passar pode ser perdido. Só será desperdiçado se você não recolher os cacos. De tudo que você passar, seja momentos bons, sejam momentos ruins, e de luta, de graça, e nós vamos a partir de hoje chamar esses momentos de momentos especiais com Deus. Você não pode permitir que nada na sua vida se perca. Pior do que passar por um tempo de guerra, de luta, de adversidade, é você não aprender nada com isso. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos tirar proveito de tudo. Jesus está dizendo, recolha os pedaços que sobraram de algo que não saiu do jeito que você planejou, para que nada, nenhum evento na sua vida seja desperdiçado, perdido. Porque se você entregar isso nas mãos certas, Deus pode usar e vai usar tudo isso para a glória dele e para o seu crescimento, para o seu progresso. Quem crê nisso, diga glória a Deus, aleluia. Eu quero que você acredite nisso mesmo, porque nós estamos entrando num momento do processo muito desconfortante. Esse é um momento desconfortante. Entendemos na semana passada, a gente tem estudado aqui juntos, e aí eu tenho frisado, me esforçado aqui para plantar no teu coração, e que você evite faltar nos domingos até o final do ano, se assim for possível, para você não perder nenhuma parte do processo. O processo, ele é importante. E o processo vai desde a escolha do barro, foi o primeiro passo na semana passada, e nós entendemos no domingo passado que nós fomos escolhidos por Deus. Oh, glória a Deus por isso. Isso é motivo de alegria, amém ou não amém? Motivo de alegria, Deus nos escolheu. Podia ser outro no seu lugar, podia ser outro no meu lugar, mas Deus decidiu escolher a mim e a você. É verdade, no Antigo Testamento Deus havia escolhido como povo dele apenas o povo de Israel, o povo hebreu, mas no Novo Testamento a Bíblia diz que ele nos enxertou. Nós não éramos povo dele, mas ele nos comprou, ele nos adquiriu, e hoje nós somos povo de Deus, sacerdócio santo, comprado
comprados por bom preço. Que preço? Que preço? O sangue de Jesus. Diga glória a Deus por isso. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso nós entendemos, na semana passada fomos escolhidos pelo Senhor. E aí, pastor, aí Deus me escolheu, acabou, né? Tem gente, acredite, irmãos, tem gente que crê que acabou aqui. Uma vez que ele foi escolhido, acabou. Eu penso que está longe de terminar. Uma vez que nós fomos escolhidos, o barro foi escolhido, o Senhor foi no brejo do mundo e escolheu William, tomou William, e não porque o William merecesse, não porque o William estava pronto, mas o William é um barro, é o pó da terra, ele nos fez assim, ele derrama água do Espírito, vira aquela lama, e agora esta lama vai para a roda, mas antes de trabalhar neste barro, nesta lama, ele precisa limpar este barro. 1 Coríntios 14, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, e o recado é para nós, né? Ele diz, irmãos, não é para quem é crente, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Vamos de novo? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, eu lembro que na semana passada eu dei um endereço para a nossa série de mensagens. Onde é que eu quero chegar? Para onde é que eu estou indo? E aí eu convidei aqueles que querem ir comigo. O que que nós desejamos com esse estudo no domingo? Nós desejamos um crescimento espiritual, um amadurecimento da igreja como um todo. Nós queremos desenvolver, queremos sair da meninice, da criancice, da carnalidade e alcançar uma maturidade. Por quê? Porque Deus, com todo respeito, digo isso, Deus não usa moleque, Deus não usa carnal, Deus usa vaso pronto, Deus usa pessoa madura, Deus deseja nos usar para a glória dele, amém? Para tanto nós não podemos ser meninos no entendimento. Tem que ser menino? Tem na malícia. Jesus diz que quem não for criança como um menino não vai herdar o reino dos céus e entrar nos céus. Então, nesse sentido, eu tenho que ser como criança. Mas no entendimento, não. No entendimento eu tenho que desenvolver, eu tenho que amadurecer, eu tenho que crescer para a glória de Deus. Eu me lembro que ainda na semana passada, abra sua Bíblia em 1ª carta de Pedro, capítulo 2. 1ª carta de Pedro, capítulo 2. Ainda na semana passada, a gente tratou sobre 3 tipos de pessoas. Vocês lembram disso? Rapidinho, né? Vocês lembram esses 3 tipos, gente? Nós falamos de um primeiro tipo, citado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2. Não vou ler isso agora eu vou ler outra coisa. Mas o primeiro tipo era o homem natural. Vocês lembram disso? Quem que é o homem natural? Como o próprio nome diz, ele vê tudo naturalmente. Ele não teve um encontro com Deus ainda. E como ele não teve uma experiência com o Senhor, ele não nasceu de novo. Para ele tudo é normal, para ele tudo é natural. E também vimos um segundo grupo, que é o espiritual. O espiritual é aquele, obviamente, nasceu de novo, teve um encontro com Deus e está crescendo espiritualmente. O texto usa uma frase dizendo que o espiritual é aquele que tem a mente de Cristo. Então a mentalidade, o ponto de vista do espiritual é diferente. Você pode dizer amém por isso? E vimos um terceiro, que é o que a gente está tentando trabalhar nesse grupo. Nós recuamos para vir desde o início até atingir uma maturidade, e nós regressamos, voltamos para buscar esse grupo, que é o grupo dos carnais. Quem é o grupo, quem é que faz parte do grupo chamado o grupo dos carnais? São os meninos, são aqueles que nasceram de novo, entregaram a vida para Jesus, mas eles não estão crescendo. Algum problema em ser menino? A princípio não. Todo mundo nasce criança. Onde é que está o problema? O problema nasce quando eu me recuso a crescer. O tempo passa e eu não desenvolvo. O tempo passa e eu continuo com a mesma birra de 10 anos atrás. Eu continuo com o mesmo comportamento de quem parece não ter tido um encontro com Deus. Eu estou na igreja faz muito tempo e eu até entendo e conheço de Bíblia, mas eu ainda uso
uso chupeta, eu ainda estou nas fraldas, eu ainda tenho um comportamento infantil. E aí, querido, não dá para ser um vaso de honra nas mãos de Deus com esse tipo de comportamento. É de lá que nós queremos sair, nos libertar e avançar para um crescimento à maturidade espiritual. Tudo bem, irmãos? Eu estou indo rápido assim no início, porque isso aqui a gente já comentou, ainda que de uma maneira diferente a gente comentou. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz assim, olha o que diz aqui, ó. Deixando, pois, toda malícia, que mais? Todo engano, que mais? Fingimentos, que mais? Invejas e todas as murmurações. Perceba que o texto diz todas, não diz só e murmurações, diz todas elas. Então é todo tipo de reclamação, todo tipo de murmuração, a gente tem que deixar. Aí o texto diz, desejai afetuosamente. Gosto de uma versão que diz, desejai ardentemente. O quê? Como meninos novamente nascidos, um bebê recém-nascido. O que a gente tem que desejar? O leite racional, não falsificado. Por quê? Porque tem leite falso no mercado, gente. Tem leite falso, tem comida falsificada, envenenada no mercado. E nós não podemos comer comida falsa, se quisermos crescer. O texto diz, cuidado, você tem que desejar o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, que o Senhor é bom. Então, se você deseja crescer, você precisa comer. De novo, se você deseja crescer, você precisa comer. E quando eu digo comer, não é necessariamente algo sólido, porque se é um bebê, precisa beber, precisa do puro leite. Não é assim quando uma criança nasce? O leite materno é suficiente para ela. Mas quando ela está com fome, até fiz aqui, eu não sei que culto foi, eu me lembro do meu mais velho, por exemplo, quando ele chorava, meu Deus do céu, e a gente morava em apartamento, parecia que alguém estava espancando o menino. Era um berreiro que me dava preocupação, eu achava até que o pessoal ia chamar polícia, um negócio de doido. E não tinha jeito, eu podia segurar o guri, podia balançar o menino, chupeta, jogar uma fraldinha no rosto dele, estava enganado, ele virava olhando assim, eu falei assim, agora vai dormir, daqui a pouco, mas se era fome, parecia uma sirene, começava baixinho, se parecia que pegou fogo a casa, um negócio terrível, irmãos, e não tinha jeito, aí eu tinha que acordar a Camila, o que ele queria era o leite. Eu penso que o Deus está fazendo, o Espírito Santo está fazendo uma comparação maravilhosa aqui. Porque tem muita festa por aí. Eu não sou contra festa, celebração, mas tudo isso é chupeta. Tudo isso é fraldinha no rosto. Vamos pular, vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos participar de eventos. Tudo isso é bacana. Tudo isso pode somar. Mas o que é que faz realmente o povo de Deus crescer? O puro leite espiritual. Irmãos, palavra. Eu gosto muito de eventos, eu gosto de participar de várias coisas na igreja, mas querido, o que me faz ficar num lugar chamado igreja? O que me faz escolher um ambiente para eu congregar? Comida. Eu preciso comer, porque eu quero crescer. E na hora que o tempo fecha, e vai fechar, na hora que a luta vem, na hora que o problema bate à sua porta, querido, aí, irmão, o que sobra? O alimento que você recebeu. É o que te sustenta, é o que vai te manter de pé. Você pode dizer amém por isso? Isso é muito importante você ter no coração. Você tem que desejar. Se você quer crescer, você tem que desejar o puro leite, não falsificado, para crescer, para desenvolver em nome de Jesus. Alguém me pergunta, pastor, o que eu faço para crescer? Você não tem que fazer mais nada além de comer direito. Um pai e uma mãe não tem que fazer mais nada além de dar de comer de maneira correta, de cuidar da alimentação de uma maneira correta do seu bebezinho. O normal, se você alimentá-lo direito, o normal é que ele cresça, é que ele desenvolva. Se não crescer, tem patologia, tem algum problema, tem alguma doença, alguma anormalidade. Então, nós não fazemos força para crescer. Um bebê não fica
O que foi? Eu quero crescer. Cresce. Não precisa disso. Come direitinho. Respeite o processo. Se alimente de maneira correta. E o crescimento virá gradativamente. Isso é normal. Pastor, não estou crescendo. Então tem alguma coisa errada. E é aí que nós vamos entrar no processo hoje. Hoje nós entramos no segundo passo. O primeiro passo foi a escolha do barro. Vamos dar uma olhada aqui. Qual que é o segundo passo? Coloca aqui para a gente, por favor. O segundo passo é... Vamos mais alto? Qual que é o segundo passo? Ótimo. A limpeza do barro. O Senhor foi no brejo do mundo aí fora, me escolheu a você também, nos alegramos, festejamos domingo passado, e Ele levou esse barro agora para a roda, mas antes de trabalhar nele, o barro tá ruim o barro, tá cheio de sujeira, fiapo, pedra, tá cheio de imperfeição. Esse barro precisa ser trabalhado, Deus precisa agir nesse barro. O texto que nós temos usado como base é o de Jeremias 18, vamos só lembrar pelo menos o início dele, Jeremias 18, e aí a gente se aprofunda nesse processo de limpeza. Jeremias 18, verso 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Nós nos lembramos que roda é aquele instrumento, o oleiro vai apertando embaixo, ela gira e ele vai dando forma, para o barro, ele vai criando um vaso do jeito que ele quiser. Tem até um vaso hoje aqui em cima, tá vendo? E é um vaso mesmo, isso aqui já é cerâmica, porque já passou pelo fogo. A gente está longe do fogo, mas nós vamos chegar lá nesse processo. Mas nós queremos ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Mas nós estamos ainda num processo de limpeza. E aí no versículo de número 4, o texto diz que como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele um outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro. Vamos ler esse finalzinho? Eis que como o barro. Mais uma vez, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Bom, irmãos, a notícia é: estamos agora nas mãos do oleiro. Fomos escolhidos. E agora você está nas mãos de Deus. Você pode dizer amém? Isso te alegra? Está melhores mãos não existem, você está na mão do Senhor. Agora perceba uma coisa: o Senhor realmente, Ele nos aceita, Ele nos recebe, Ele nos tira do brejo do mundo aí fora, cheio de imperfeições, problemas. E eu não sei, não vou falar em teu nome, vou falar de mim, que eu fico mais à vontade. Pensa num cara complicado, cheio de zica. É o William, na hora que o Senhor escolheu, me deu misericórdia, nem sei, Senhor, o que o Senhor tinha na cabeça. Hoje a gente começa a ter uma ideia, Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Como é que Ele escolhe, como é que Ele tira do brejo uma pessoa igual a mim, igual a você? Mas Ele nos resgatou, Ele nos escolheu. Só que o detalhe é o seguinte: uma vez Ele tendo nos escolhido, e agora nós estamos nas mãos dEle, Ele nos recebe como estamos, mas não vai nos deixar da mesma maneira. E é importante a gente entender isso, porque tem uma corrente muito grande, forte, que veio de fora do país e tem tomado a igreja brasileira, que hoje a gente conhece mais como graça barata. Existe um outro nome dado a essa corrente, é a teologia liberal, aonde as pessoas, até, não sei se você acompanha alguns pela internet,
pessoas que falam um pouquinho de teologia, ou de liberalismo, ou de algumas correntes, enfim, tem até pregadores aí de renome, aderindo a esse tipo de corrente, a esse tipo de teologia, onde tudo é relativo, onde tudo é questionável, onde as coisas não são bem assim. Você já ouviu essa frase? Ela dentro da igreja é um perigo. Também não é desse jeito, né? Também não é tudo isso, né? Também não precisa disso tudo, né? Isso é um problema grave, pessoal. Tem gente, inclusive, dizendo aí fora que a Bíblia também não é a Bíblia. Que nem tudo tem que ser do jeito que está aqui. Afinal, os tempos são outros. Então nós precisamos adaptar a Bíblia. Vocês já ouviram isso já por aí? Puxa vida. Afinal de contas, a Bíblia não é suficiente. Olha que frase. A Bíblia não é suficiente. Eu penso que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, muito sério. Porque a Bíblia ainda é a palavra de Deus, e o texto sagrado diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. É por ela que nós nos norteamos. Então, eu repito, minha intenção hoje aqui não é ofender ninguém. Você pode dizer amém? Não é entristecer e colocar sobre a sua vida um jugo, um peso, um fardo. Não é. Minha intenção não é essa. O Espírito Santo sabe disso. Mas como eu disse no início da nossa mensagem, a gente precisa jogar uma luz no ambiente para enxergar a sujeira. E eu sei que eu trato aqui, não só com quem está aqui, mas com quem está me assistindo, com gente que já tem bagagem de Bíblia, e com gente que está no nível -1. Cheguei agora, pastor, caí aqui de paraquedas, eu não entendo nada de Bíblia. E olha que tarefa difícil, eu preciso alcançar ambos aqui na nossa igreja. Eu desejo que o Espírito Santo alcance vocês têm que sair daqui com uma palavra no coração. Então o processo de limpeza nada mais é do que um processo de santificação. Em 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia por favor lá. Pastor, o primeiro o que? Terça o que, pastor? Tem isso na minha Bíblia? Tem, querido, tem sim, está no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, chuta agora, achou, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo. Eu vou pregar para vocês ficarem tranquilos. Posso ficar em paz. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 diz assim. Interessante que o pastor Carlos leu ontem esse texto lá na sede, na reunião de pastores e obreiros. Finalmente, irmãos. Então já tem o endereço, o texto. Interessante você sempre notar nos textos o endereço. O que é o endereço? Eu falo endereço assim, mas acho que você que me acompanha aqui já entendeu, né? O endereço é para quem é isso? Para quem? Com quem que ele está falando? Que às vezes a gente acha que alguns textos, peraí, isso aí é um recado para quem não é convertido, miserável, encapetado, que um mundano lá fora. Não é o caso. O texto aqui é para os irmãos. Então nós estamos falando de uma turma que está dentro da igreja, convertida. Então vamos lá, vamos continuar. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos chamamos a atenção no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Para quê? Para que continueis a progredir cada vez mais. O que é isso? Crescer, desenvolver. Não é o nosso objetivo? Fala, pastor. Pronto, agora é de qualquer jeito, né? Não é para lá que nós estamos caminhando. Nós não queremos amadurecer, largar a carnalidade, a meninice,
e avançar para a glória de Deus. Eu já disse para vocês, o endereço da nossa série é alcançar a maturidade. Nós queremos progredir, então nós temos que progredir, é avançar. Progredir é andar para frente, progredir é prosperar, progredir é amadurecer, crescer, como pessoas, como crentes, como seres humanos. Diga glória a Deus, gente. Vocês estão comigo? Quem está me entendendo, diga amém. É importante entender o texto. Ele está dizendo, irmãos, você quer progredir? Quem quer progredir? Diga glória a Deus. Em todas as áreas da vida, principalmente espiritualmente, eu quero progredir, pastor, eu quero crescer, eu quero avançar. Eu quero uma igreja que cresça. E eu não estou falando de número, gente, eu estou falando de maturidade. Não dá, irmãos, para passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, aí você vai conversar com a pessoa e a pessoa tem uma conversa que, cara, mas peraí, cara, o que você está fazendo com as mensagens que eu estou dando? Mata pastor, isso, querido. Peraí, o que você está fazendo com o que eu estou pregando? Para onde é que está indo? Você está vindo mesmo no mesmo culto, na mesma reunião? Porque não é possível, tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos, tem 5 anos que a gente vem tratando do problema. Então, aí, pelo amor de Deus, a gente precisa crescer. A gente tem que avançar. O problema não é ser pequeno, o problema é permanecer pequeno. A gente tem que crescer. Como é que eu faço para progredir? O texto diz, ó, o início. Rogamos e exortamos, chamamos a atenção, para que assim como você recebeu o Evangelho, a palavra, você ouviu do Senhor Jesus, recebestes de nós o Evangelho, de que maneira convém andar e agradar a Deus? Andai. Pastor, é simples assim, poxa, mais simples do que isso. Do jeito que você tem ouvido, lido, aprendido, de como você deve andar é prática. Por isso que eu bato direto nessa corrente. Eu sei que talvez você às vezes nunca tenha ouvido falar, mas existe uma graça barata onde você, não, eu já aceitei Jesus e agora não tem mais problema, meu nome já está lá, porque uma vez que o meu nome está lá, o Senhor não vai apagar. Então a ideia que dá é eu posso fazer o que eu quiser fazer, porque afinal de contas eu já sou salvo. Eu tenho um problema com esse tipo de ensinamento, porque a Bíblia diz que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E andar é prática. Andar é comportamento. Andar tem a ver com o que você faz quando você sai por essa porta fora. Vocês estão entendendo, irmãos? Então não é uma questão de, não, eu já estive na igreja hoje, bati o cartão lá, eu fui domingo, tal, meu nome está no céu, está resolvido, tá, mas como é que você está andando? E é isso que ele está dizendo. Se você quiser progredir, do jeito que você tem ouvido do Senhor, aprendido, lido, de como você deve andar para agradar a Deus, andai. Faça o que você está aprendendo. Pratique o que você tem ouvido. É isso que ele está dizendo. O que mais? Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, eu não vou dizer todo mundo, mas eu vou falar a maioria sem medo de errar. A maioria já sabe o que é certo e o que é errado. Olha aqui, pastor. A gente sabe que mentir é errado, a gente sabe o andar, o praticar, o comportamento, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. E mesmo assim, de vez em quando dá umas vaciladas. Mas nós sabemos. E o texto está dizendo isso. Vós bem sabeis os mandamentos que tenho dado pelo Senhor Jesus. Aí vem a próxima frase. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Sublinhe isso. A vossa santificação. O processo de limpeza envolve essa frase. Um processo de limpeza é o mesmo que um processo de santificação. Vamos de novo para se entrar no coração? Anota isso, grave isso. Toda vez que eu falo assim, agora nós entramos no segundo passo. Igreja, qual que é o segundo passo? A limpeza do barro. O que eu quero dizer com limpeza do barro? Processo de santificação. Porque sem santidade, pronto, está vendo como vocês sabem? Ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então isso é um processo, não é assim da noite para o dia. Santão, agora sou. Por quê? Porque tomei um cálice e fiquei santo. Não. Isso é um processo. A limpeza é um processo.
que precisa ser respeitado. E todos os dias a gente tem que estar vigiando nesse processo. Amém, pessoal? De limpeza, de melhora, porque afinal de contas é um processo que nos faz progredir, avançar, melhorar. E ele diz mais: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência. Que é isso? Desejo sem freio, louco da carne. O que é a carne? O meu eu, o meu desejo, o que eu quero. Eu não consigo controlar o que eu quero, não tem freio o que eu quero. Eu quero, acabou. Isso é um problema. O nome disso, concupiscência, é o desejo sem freio da minha carne, do meu eu. Diz mais: como gentios que não conhecem a Deus, ninguém oprima, engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Agora sublinha essa frase, para mim ela é a principal do texto. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, a sujeira, mas para a santificação. Por favor, vamos repetir essa frase. A Bíblia está dizendo que Deus nos chamou, e é verdade. Semana passada ele foi no brejo e disse: William, vem cá, eu te escolho, eu te quero, eu quero usar a sua vida. Não foi isso que a gente aprendeu? Balança assim a cabeça, assim o pastor fica mais feliz. Amém? Foi isso, não foi? Ele foi lá no brejo, escolheu o William, pegou no brejo, sem mérito nenhum, é verdade, mas ele me escolheu, me chamou. E o texto agora diz que, para que ele fez isso? Para que ele me chamou? Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Então ele não me chamou para que eu continuasse sujo. Qual que é o segundo passo? É a limpeza do barro. Então ele não me chamou para ficar sujo. Ele não me chamou para eu continuar vivendo em pecado. Ele não me chamou para eu continuar vivendo torto. Não. Para que ele me chamou então? Ele me chamou para a santificação. Você pode dizer amém? Para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Meu Deus, que texto fantástico. O texto está dizendo que Deus não me chamou para viver no erro, no pecado, na sujeira, mas Deus me chamou para uma limpeza, para abraçar um processo de santificação. Irmãos, entenda, pelo amor de Deus, eu não acredito que exista em mim, em você, um botão, e Deus aperta esse botão, ou o pastor na igreja, né? Aperta esse botão, pá, plum, ficou santo. Não tem jeito. Isso não existe, não é assim. Em determinados momentos nós vamos travar batalhas épicas. Contra quem? Contra nós mesmos, nossos desejos, nossas vontades. E isso muda de pessoa para pessoa. Depende de áreas da sua vida que já estão mais fortalecidas e áreas da sua vida que ainda são fracas. Me lembro de problemas financeiros que eu tinha, já contei algumas vezes testemunhos aqui de problemas financeiros que eu enfrentei gravíssimos, mas porque era uma área fraca. Mas a Bíblia fala de cidades fortes, cidade fraca. Para mim eu tinha a cidade fraca. Dinheiro mexer com dinheiro, a administração era um problema para mim. Tem gente que ele tem um problema, não sei, na área do dinheiro. Tem gente que tem um problema na área espiritual, tem um problema com língua. Tem gente que a cidade fraca dele é um sexo oposto, mesmo sendo ele casado ou não. É uma cidade fraca. A verdade é que você precisa reconhecer as cidades fracas que você tem e trabalhar para levantar os muros nessa cidade, para fortalecer os seus muros. E o nome disso é um processo de santificação. Tem dia que você vai pedir ajuda a Deus, bater o joelho no chão, dizer: Senhor, me ajuda, meu Deus, eu não quero. Tem gente que luta contra um vício há anos. Tem gente que está guerreando contra um comportamento há anos. E eu não estou dizendo aqui para você desistir, não. Estou dizendo, vamos lá, vamos continuar firme na luta. Você vai vencer essa guerra.
porque você tem do seu lado o Senhor. É da vontade de Deus que você fique limpo. É da vontade daquele que tirou você do brejo, que você seja limpo, lavado. Inclusive ele verteu o sangue dele na cruz do Calvário para nos lavar, para nos limpar. Mas de uma maneira muito rápida, Gálatas 5, versículo 19. Eu quero te apontar algumas obras, alguns comportamentos que entristecem o Senhor. Lembra que a gente combinou que a gente era amigo até o final do culto, né? Vocês lembram disso, né, igreja? Amém ou não amém? Vocês combinaram, eu lembro, está gravado aqui. Está gravado aqui. Então eu vou nomear alguns problemas, não dá para a gente aprofundar em todos eles, não temos tempo para isso. Mas partindo do ponto, ontem eu estava orando com Deus, tive os meus conflitos com o Senhor. Gálatas 5, 19. E o meu conflito com o Senhor, irmãos, quando eu leio esse texto, é o seguinte: eu fico assim, orando, pedindo, Deus, poxa, pelo amor de Deus, todo mundo sabe disso. E aí o Espírito Santo no meu coração, não, William, nem todo mundo sabe disso. É que às vezes a gente está um tempo na igreja, e você está um tempo já na igreja, você já tem um tempo de Bíblia, e às vezes nós somos tentados a pensar que todo mundo já conhece isso, já sabe disso, mas a gente esquece que tem gente chegando agora, e que precisa ouvir isso aqui. Amém? Gálatas 5,19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Irmãos, tem 16 coisas aqui, então é óbvio, e ainda termina com a 17 dizendo, e coisas semelhantes a essa, quer dizer que o leque não para aí, tem o que é parecido com isso também entra no bolo. Então eu não tenho a pretensão nenhuma de esgotar um tema desse, precisaríamos de um estudo só para cada item, não tenho tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler aquele que eu entendo e que pode ser que um ou outro tenha dificuldade, a gente para um pouquinho para dar uma aprofundada, mas de uma maneira básica, só para a gente ter uma ideia. Vamos trazer uma luz para o ambiente, para você identificar a sujeira, senão como é que a gente limpa? Tudo bem? Então a gente precisa mostrar o que é sujeira, para depois a gente fazer a limpeza básica aqui. Então, obra da carne, você lembra quando Paulo falou dos 3 grupos de pessoas? Ele disse que o carnal era o menino em Cristo. Então o cara é convertido. Então a pessoa que está na igreja, mas é criança e está se recusando a avançar. E essas coisas impedem, essas sujeiras impedem a pessoa de crescer, de amadurecer, de avançar. Se você quiser progredir, eu vou jogar luz agora no ambiente. Palavra de Deus é luz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, Salmo 119. E você vai pensar, examinar quem chuta? Você mesmo. Cuidado com aquele comportamento de pastor, cara, mas meu marido tinha que estar aqui, pastor, tudo para ele. Mas quem está aqui é você. Então você vai ouvir e você vai olhar para dentro de você. Identificou sujeira, você disse, Jesus, me ajuda a limpar isso aqui. Tudo bem? Vou entender que está tudo bem. Então vamos lá. As obras da carne são manifestas, quais são? Primeiro, prostituição. Eu entendo que não precisaria definir isso. Mas só para a gente não passar batido, a prostituição é imoralidade sexual e está ligada. Para o solteiro, num relacionamento sexual antes do casamento é pecado. Para o casado, a gente pode chamar de adultério. O adultério é diferente de fornicação. Porque o adultério há uma aliança. Eu assumi um compromisso com alguém e pulo a cerca e traio com outra pessoa. Mas existe prostituição também na vida do solteiro. Uma pessoa cristã, ela deve se guardar para o casamento. Pastor, mas você ainda é desse tempo? Sou desse tempo. Acredito que isso aí, pastor, era quando? Era quando valores eram respeitados e precisam continuar sendo respeitados. É Bíblia, é palavra, isso não muda. Eu sou o Senhor e não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Você pode dizer amém? E eu estou lendo o Novo. Eu estou lendo o Novo Testamento. Pós-Cristo. Então, se você é um solteiro, se guarde.
Se você está em busca de uma aliança com alguém, se guarde. Eu com muita alegria digo, graças a Deus me guardei. Nós vamos completar agora, eu e a Camila. Vocês conhecem a Camila, gente? Faz assim, Camila, o pessoal te conhecer. Nós vamos completar 20 anos agora, mês que vem, de casados. Graças a Deus, depois vocês me deem um parabéns. Para ela, como assim, irmãos? Prostituição, isso é uma obra da carne, atrapalha o crescimento. Eu entendo que hoje, para um jovem, para uma jovem, uma faculdade, por exemplo, na escola, ficar de pé e dizer assim, não, estou me guardando para o meu marido ou para minha esposa. Ah, meu Deus, mas você tem que ter muita fé, que a turma vai cair de pau em você. Eu lembro, eu fiz faculdade já tem um tempo, e eu tive que me posicionar, e eu já era pastor, solteiro. E a turma, eu lembro que eles oravam para mim assim, você nunca, nunca, a orelha queimava, nunca, me guardando, eu vou me casar em santidade, para a glória de Deus. Fala amém. O que mais? Impureza, todo tipo de sujeira, lascívia, está ligada à sensualidade. À medida que a gente se aproxima de Deus, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, com alguns posts, com algumas insinuações. Tem gente que eu vejo na internet, irmão, que eu fico meio assim preocupado, né? É uma foto assim tão indecente e um versículo bíblico. O Senhor é o meu pastor, me faltará. Eu falei, cadê o pastor? E outra, está faltando tudo, até roupa. Você quer crescer? Você quer amadurecer? Cuidado com a lascívia, com a sensualidade. O que mais? Idolatria. Idolatria é você colocar alguém ou qualquer coisa no lugar de Deus. Deixa eu gastar um tempinho aqui para a gente ler o Salmo 115 ou parte dele. O Salmo 115, coloca aí para a gente, não está preparado não? Mas eu penso que é importante a gente pelo menos passar os olhos aqui em cima dele. Idolatria a gente tem uma cultura, a cultura brasileira é uma cultura, em regra, pelo amor de Deus, em regra, tem lá exceção, é verdade, idólatra. É muito comum, né? O brasileiro, ele gosta de colocar alguém no lugar de Deus. Ele gosta de ver, de tocar, de enxergar. O texto diz no versículo 1, Salmo 115, verso 1: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está onde, gente? Nos céus, e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são de prata, o que mais? De ouro, obra das mãos dos homens. Verdade. O que mais? Tem boca e não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Olha o que diz agora o 8. Tornam-se semelhantes a eles, os ídolos, as estátuas, os que os fazem, e todos os que nele confiam. Aí o que diz o 9? Confia, ó Israel, em quem? No Senhor. Sua confiança não pode estar num ídolo. Não porque a estátua tal vai me ajudar, seja ele santo ou santa, não pode. E eu digo isso com todo temor, porque eu creio nos grandes homens de Deus na Bíblia, eles são chamados sim de santos, e creio que eles são santos. Mas o que significa santo? Separados, ungidos, santificados, daí a palavra santos. Mas isso não nos dá o direito, a mim e a você, a colocá-los no lugar de Deus. Eles não podem ocupar o lugar do Senhor.
do Senhor, por mais importantes, santos e ungidos que eles sejam. A gente às vezes fala de imagens de escultura, mas hoje existem muitas igrejas evangélicas idólatras, com a figura de um líder religioso, de um pastor. Ah, meu Deus, mas se não for o pastor, se não for o missionário, porque a igreja da graça, isso é idolatria. Tem gente que idolatra bens, um carro, misericórdia, não encosta no meu carro, pelo amor de Deus, encosta. Vai manchar o carro. Idolatria. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Isso impede o crescimento, isso não faz você amadurecer. Vamos voltar para o texto? Gálatas 5,19. Paramos na idolatria. Depois de idolatria, feitiçarias. É óbvio que se eu falasse assim, feitiçaria, todo mundo diz, claro, pastor, você não vai acender uma vela, matar uma galinha preta na encruzilhada. Você faz isso? Você faz isso? Vocês, pelo amor de Deus, se comportem, irmãos. Vocês ajudam o pastor de vocês. Vocês fazem isso de propósito, né, irmão? Para me deixar encucado. Não é possível um negócio desse. Eu entendo que a galinha preta você não vai matar, você não vai fazer o seu despacho, porque você é crente. Mas existem algumas feitiçarias light no mercado, disfarçadas. Você lê minha sorte? Deus não gosta disso, pessoal. Isso é um tipo de feitiçaria. Eu lembro, eu era estudante, tinha na sala de aula a brincadeira do tal do copo com água. Aí o pessoal ficava, não sei se você, meu Deus, eu me sinto velho falando assim, né? E eu não sou velho, fala amém, irmãos. E se colocava a mão no copo e as letras na mesa, aí o copo mexia para poder falar com o Espírito. Isso é tudo feitiçaria, querido. Você quer ver uma coisa que tem crente que às vezes faz? Não sabe. Por que eu estou falando? Porque tem gente que não sabe. Horóscopo. Ele acorda, abre o jornal e diz assim, não, eu sou do touro, do boi, do carneiro, sei lá do que. E ele diz, hoje o dia está ruim para fazer negócio. E ele, não, meu Deus, não sai de casa. Mas se ele lesse, ao invés do horóscopo dele, a Bíblia, ele dizia, todo dia é dia de você vencer e fazer bons negócios em nome de Jesus. Ele venceria. Sua vida não tem que ser pautada na sua sorte. É no calendário astrólogo, porque o seu número da sorte. Para com isso, irmão, você é crente. Você é de Jesus. Larga a mão desse tipo de comportamento. Isso é meninice. Amém? Isso é feitiçaria. O que mais, pessoal? Inimizade, eu penso que não precisa descer, né? Porfia é a mesma coisa que disputa. O que mais? Além de porfia, inimizade, porfia, discórdia, briga, emulações. O que é isso? Ciúme. Existe o ciúme no relacionamento, mas existe ciúme na igreja também. Tudo é ele que faz. Lá já quer aparecer para o pastor. Ciúme, cara, acredita, isso é coisa de criança. Tem gente ciumenta dentro da igreja, irmão. Você não pode pedir para outra pessoa que dói, fica chateado, bicudo, tô de mal, vira a mão. O que mais? Emulações, ira é acesso de raiva. Porque o Senhor diz, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer que é possível mirar, e você é humano, pelo amor de Deus, você não é um robô. Tem coisa que tira a gente do sério, a não ser que você seja um anjo, irmão. Tem, e olha que eu sou quase andando de ré, mas tem coisa que tira a gente do sério. Mas o texto diz, não pequeis. Quando é que eu peco? Eu não posso deixar com que o sol se ponha debaixo da minha ira. Eu não posso guardar isso. O dia passou e eu estou irado. Passou a semana e eu continuo irado. Tem um mês, cara, tem um ano e você ainda está com esse negócio no seu coração. Você está no erro. Você entendeu qual é o problema? Você guardou isso dentro de você. Isso é problema. Isso é coisa de criança. Larga isso. Perdoa, libera quem tiver que perdoar. Peleja é o egoísmo. Pessoa egoísta é um comportamento também de criança. Dissensão é desunião. O que mais? Heresia é facção, divisão. Eu até brinquei uma vez aqui na igreja que tem uns grupos. Tem igreja que tem grupos. PCC, Comando Vermelho. E Paulo, não é de agora, Paulo disse, poxa, vocês são carnais, porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro sou de Apolo. Vocês não são carnais? Não é exatamente o que Paulo combate? Em 1 Coríntios 2, e depois no capítulo 3. Ele diz, cara, tem facção dentro de vocês. Vocês têm grupo, panelinha, a gente chama de panelinha. Cara, Jesus morreu para você ver uma panelinha, né, irmão? O que mais? Inveja, a gente já sabe. Homicídio, o que é homicídio? É matar alguém. Graças a Deus eu nunca
nunca tirei a vida de ninguém. Não pode não ter tirado fisicamente, mas tem gente que tem uma língua que parece uma bazuca, irmão. Quando ele faz um comentário, um post, pá! Ele mata a fé de um. E a pessoa deixa de vir na igreja, de congregar, porque ele é homicida. A pessoa com um comentário matou a fé da pessoa. Isso é sério. E é carnalidade. O que mais? Homicídio, bebedice. Não está falando de beber água, né, irmão? Não está falando de beber água. Pastor, eu tomo umas assim quando eu estou triste, pastor. É assim para alegrar a gente. Deixa eu te dar uma palavra. Porque há muita controvérsia na questão da bebida alcoólica, mesmo dentro de igreja. Hoje se prega igrejas claramente, não, você pode beber socialmente, não há problema nenhum. Eu já estou avisando vocês que eu não bebo nem socialmente. Agora, eu tenho uma palavra para isso. Você vai encontrar textos da Bíblia que diz, olha, o vinho é escarnecedor, então, mas eu não vou nem usar esses textos, eu vou partir para outro. Lucas capítulo 1, uma palavra que Deus me deu para mim. Eu não vou plantar, não quero plantar isso na marra em você. Mas abre aí, Lucas 1,13. Prometo que eu tô terminando. Nós vamos ceiar, vai ficar um pouquinho mais comprido hoje, mas não sai correndo não. Você está amarrado aí, em nome de Jesus. Lucas 1,13. Está falando aqui do nascimento de João Batista. João Batista é fruto de um milagre, né? De Zacarias e Isabel. Isabel era estéril. E Zacarias, eu amo essa história, porque Zacarias ele continua servindo a Deus, ele continua servindo o Senhor. Até que quando ele cai em sorte, entrar, né, para oferecer incenso, um anjo aparece para ele e diz, as suas orações foram ouvidas. Interessante até que ele não creu, ficou mudo por um tempo, né? É uma história interessante. Mas eu vou pegar o recado que o anjo estava dando para ele. Lucas 1,13 diz assim, ele está dizendo, o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, é o João Batista aqui. 14, olha o que ele diz para o Zacarias, que era o pai do João Batista. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Diga glória a Deus. O Zacarias, você vai ter prazer, você vai ter alegria. O nascimento desse filho vai trazer alegria para muita gente. Aí vem o 15. Por quê? Por quê? Porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte. Pastor, nem a 51? Nem o Vé Barreiro? Não, nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Deixa eu te explicar como é que eu vejo. E gostaria que você respeitasse a minha visão. Eu não quero impor isso para você. Eu creio no Espírito Santo que está dentro de você. E exatamente porque eu acredito nisso que eu quero te ensinar um negócio. Eu estava uma vez debatendo com algumas pessoas sobre isso. E tem textos para lá e textos para cá. E uma coisa eu aprendi muito cedo, que quando uma pessoa decide fazer uma coisa, não tem mensagem que muda a cabeça dela. Ela decidiu fazer, ela vai encontrar na Bíblia um texto para validar, porque a Bíblia tem. Se você tirar do contexto, a Bíblia tem texto para você fazer o que você quiser fazer. Você quer fazer? Não, tem, mas porque eu descobri na Bíblia que e tal, a pessoa faz uma cirurgia, corta aquele pedaço e para ela ficar bem com ela mesma. Eu já entendi isso há muito tempo. Então, minha intenção não é aqui ficar agora batendo boca, discutindo com você, pode beber, não pode beber. Estou dizendo para você o que é que o Espírito Santo traz no meu coração. Por que eu, William Sodré, evito bebida forte? Eu não quero, não bebo, não participo. Por quê? Por que não? Porque eu entendo que quando o anjo disse para João Batista, disse, por que uma pessoa bebe em regra? Ela bebe para se alegrar. Em regra, pelo menos. Me alegrar. Que eu gosto, quero me alegrar. Aí vem um anjo e diz assim, ô Zacarias, o seu filho não beberá nem vinho, nem bebida forte. E aí vem uma frase que me marca. Por quê? Ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre.
que bebida forte? Se eu sou cheio do Espírito Santo, o meu maior motivo de alegria eu já tenho. A minha fonte de alegria não é a cachaça, é o Espírito Santo. Agora, eu penso que uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo é que precisa disso. Porque quem é cheio do Espírito Santo não precisa. Ele tem a fonte de alegria dentro dele. Você segura se você quiser ou não. Amém? Como é que continua o texto, gente? Que eu já estourei aqui meu tempo. O texto diz assim. Paramos, vamos voltar lá. Gálatas 5:19, né? E aí o texto diz, paramos aqui, homicídio, bebediz, e o último, glutonaria, fominha. É o fominha. Quem é o glutão? É interessante como não se fala disso na igreja, né, irmão? A gente desce cajadada, né, no homicida, no cara que fala mal dos outros, na prostituição, no adultério. O fominha não, é bonito. É bonito. Mas tudo que é desordenado e descontrolado é pecado. Impede você crescer com Deus. Agora, o glutão não é só o fominha de comida. É óbvio que sim. Mas ele também é um fominha espiritual. Você sabe que tem guloso na igreja? Ele tem o chamado dele, a missão dele. Mas ele não fica só com o bife dele não, irmão. Ele fica de olho no bife dos outros. Ele corre a carreira dele e ele quer tudo. Ele quer comer tudo, ele quer fazer tudo, ele quer tomar tudo, ele é fominha. Tudo para ele. E isso impede crescimento. Isso nos faz crianças carnais. E o texto termina dizendo, e coisas semelhantes a essa. Ixi, então tem mais coisa. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Mas uma boa notícia, queridos, e aí nós vamos orar, prometo a vocês. 1 Coríntios 6:10. 1 Coríntios 6:10, e a gente vai orar. Vamos preparar já a Santa Ceia, o pessoal do louvor pode vir. 1 Coríntios 6:10, diz assim, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Cuidado com essa prática. A prática é quando a Bíblia diz sodomita, fala sim de homossexualismo. Tema difícil, é um tema complicadíssimo hoje, mas é o que está escrito aqui. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, eles aparecem aqui novamente, nem os maldizentes, ficar falando mal dos outros, nem os ladrões, avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ainda bem que não para aqui, vamos continuar? E é o que alguns têm sido. Poxa, irmãos, eu tenho que admitir, eu já fui. E se você for honesto com você mesmo, eu não sei quantos itens da lista você diz, peraí, pastor, peraí que não cabe mais aqui na sacola, peraí que tem bastante item, tem vários. Mas olha o que o texto diz, mas, sublinha essa frase, haveis sido lavados. Qual que é o segundo passo, gente? A limpeza do barro. Haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Aleluia! Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus. Como? Pelo Espírito do nosso Deus. Você pode dizer glória a Deus? Jesus morreu numa cruz por mim e por você. Hoje é dia de conserto, de limpeza, de santificação. Hoje é dia de tomarmos uma decisão. Por mais que eu entenda que não é um botão que você aperta e ninguém pode garantir, não, agora nunca mais eu peco. Não, todos nós temos uma natureza, uma inclinação pecaminosa. Ninguém é perfeito, isso é verdade. Mas nós precisamos crescer, progredir, melhorar. Um dia melhor do que o outro. Cada dia derrubando um gigante. Cada dia vencendo uma obra da carne. Cada dia
obedecendo, abraçando esse processo de santificação, de limpeza, de purificação na nossa vida. Eu gostaria que você abraçasse esse processo comigo. Ele nos escolheu, a escolha do barro. Ele nos santificou. O sangue de Cristo te limpa de todo pecado. Você pode ser o maior pecador de Cuiabá e região. Ainda assim, hoje você pode pedir perdão ao Senhor. Primeira carta de João diz: bom é não pecar, mas nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Ele é fiel e justo para nos perdoar, olha que bonito, de todos os pecados. Todos os pecados. Peça perdão se você assim quiser crescer, progredir. Eu quero abandonar, Deus me dá força para eu melhorar. Eu quero melhorar, eu quero progredir, eu quero prosperar. Coloca a mão no coração, curve a sua cabeça. Eu te dou um minuto para você orar, você que está aqui na igreja, o pessoal que está em casa. Essa é uma oração de concerto. Nós vamos nos assentar à mesa com o Senhor. Nós vamos participar do corpo de Cristo, o sangue de Jesus. E nós precisamos fazer isso, ó Deus, com o coração limpo, lavado. O barro precisa ser santificado. E nós entendemos, meu Pai, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Perdoa-nos. Perdoa os nossos pecados. Limpa-nos, ó Deus. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos de toda injustiça. Em nome de Jesus é a nossa oração. É o nosso clamor. É o nosso pedido. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Lava-me, Senhor, com teu sangue e faça de mim um vaso nas tuas mãos. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Diga glória a Deus.